Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Vamos falar hoje como parar de se auto-sabotar. Vamos falar hoje sobre como parar de se auto-sabotar. Vamos lá? Hey, seja muito bem-vinda. Hi, Yazin. Letra Lefragransério. Vamos falar hoje como parar de se auto-sabotar. E aí, você que está chegando agora na live, eu quero te dar um muito bem-vindo e pedir um favor para você. Eu quero que você me ajude. Deixa eu só posicionar meu celular aqui. Eu quero que você me ajude compartilhando essa live com quem você acha que vai ser interessante, para quem que você acha que vai ser importante você compartilhar essa live, tá bom? A gente vai falar hoje como a gente vai identificar os sabotadores da mente, como a gente pode parar de se sabotar. A gente vai identificar, então, se você quer ajudar alguém hoje, não sei se você já ajudou alguém hoje, Que tal você pegar essa setinha aqui, ó, aqui embaixo, olha, e enviar para o maior número de pessoas que você puder. Aí agora, ó, você já pega, já envia para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Aí eu vou ficar muito grata, gratidão a todos vocês que estão aqui. A gente vai falar hoje sobre autossabotagem, sobre sabotadores da mente. E se você quiser tirar dúvidas, se você quiser botar aí alguma pergunta, fique à vontade. No final, eu sempre deixo um espaço para a gente responder aí algumas perguntas, tirar dúvida. Se você está sofrendo, né? Quem não sofre com os sabotadores? Quem não sofre com a autossabotagem? Quem não acha que está sofrendo com a autossabotagem é porque ainda não sabe o que são sabotadores da mente, ainda não sabe que sofre de autossabotagem. Acha que é a vida que está trazendo coisas ruins para você e, na verdade, somos nós mesmos, porque, como eu falo, né, como eu costumo falar, é numa luta do seu eu contra você mesmo. Então, a gente vai falar hoje sobre autossabotagem. O que é autossabotagem, gente? Autossabotagem é quando a gente mesmo se boicota. É quando, sabe assim, quando as coisas estão dando certo na vida, não sei se você já conheceu alguém assim. Quando as coisas estão dando certo para ela, ou tá caminhando para ela conseguir, de repente, aquela promoção, ou ela tá num relacionamento legal que ela tanto gostaria de ter e ela faz alguma coisa inconscientemente, tá, gente? Isso é um processo inconsciente. Você, às vezes, na maioria das vezes, você não tem consciência, tá, daquilo que você tá fazendo. Que aquilo que você está fazendo é realmente uma autossabotagem, um boicote contra você mesmo. Então a pessoa acaba se boicotando para não viver aquilo de bom que ela tanto almejava. E aí isso acontece em várias situações, né? Como eu disse, você de repente sai uma oportunidade de uma promoção no seu trabalho. E aí eu lembro de um paciente, de um cliente meu, que em várias situações da vida dele, uma vez ele teve a oportunidade de ter uma promoção no trabalho dele. No outro dia, ele seria apresentado à equipe de diretoria com esse novo cargo. E ele saiu na noite anterior, bebeu até não conseguir mais e não conseguiu ir no trabalho no outro dia. Em outra situação, ele arrumou uma briga com o chefe e não conseguiu conquistar esse cargo que ele tanto queria já em outra empresa. Então, assim, a gente vê como tem pessoas que se sabotam. Isso a gente vê também muito nos relacionamentos. Pessoas que estavam à procura de um namorado, procura de uma namorada, procura de um relacionamento. E aí, quando o relacionamento está tudo bem, quando o relacionamento está estável, quando o relacionamento chega naquela parte assim, que está equilibrado, gostoso, vocês já se conhecem e tal, a pessoa simplesmente fala assim, não, eu tenho que terminar, eu tenho que sair fora. Porque ela não consegue, ela não entende que ela é digna de viver essa coisa boa que a vida tem para oferecer. Então, na verdade, isso aí são os sabotadores da nossa mente depondo contra a gente. Então, hoje você vai aprender
alguns dos sabotadores e como você vai silenciar esses sabotadores, como você vai minimizar, achatar o poder desses sabotadores aí na sua vida. E se você tem sabotador aí, se você já identificou alguma vez na sua vida algum sabotador que depõe contra você, já me coloca aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler e responder cada um deles. Então aí eu anotei aqui para eu não perder nada do que eu planejei para falar para vocês. Então algumas coisas eu vou ler só para eu ter lembrar, né? Lembrar de não esquecer tudo que eu quero para falar para vocês hoje. Então algumas características desse autossabotador: ele tem um medo profundo de assumir responsabilidades. Esse comportamento ele é muito característico da criança interior, ainda falando muito alto. A psicologia chama isso de síndrome de Peter Pan. É aquela pessoa que cisma, que insiste em viver na fase adolescente ou na fase infantil. Ela não quer, ela não tem vontade de assumir as responsabilidades. E a gente sabe que a vida adulta, ela é feita de responsabilidades. A gente precisa assumir essas responsabilidades da vida adulta. Então, esse medo que a pessoa tem de lidar com os problemas da vida, não é? Então, ela está sempre na dependência. É aquela pessoa que a gente vê com 40 anos de idade, 30 anos de idade, 50 anos de idade, morando na casa dos pais. E aí a pessoa arruma as mais variadas desculpas para estar ali. Meus pais precisam de mim. Meus pais dependem de mim. Então a pessoa está sempre buscando, porque na verdade ela não quer, ela precisa ter essa figura paternal. E quando ela consegue sair da casa dos pais, geralmente ela busca relacionamentos que mantenham essa dependência. Então ela vai buscar um parceiro que tenha esse perfil paterno, que tenha esse perfil materno, da pessoa cuidar de você, não deixa que eu resolvo para você. E a pessoa tá sempre, é aquela pessoa que não quer assumir problemas, ela não quer resolver problemas, ela quer viver como uma criança. Então ela precisa ter uma pessoa por perto, um adulto por perto, mesmo ela já sendo um adulto, tendo 30, 40, 50 anos, ela precisa ter um adulto por perto, alguém que possa, deixa eu pegar minha água aqui, alguém que possa assumir as responsabilidades dessa vida adulta que essa pessoa não quer assumir. Então essa pessoa geralmente essa pessoa que tem essa característica, né, de assumir medo da responsabilidade por ter essa síndrome de Peter Pan, querer viver na infância ou na adolescência, geralmente essa pessoa tem uma idade emocional menor do que a sua idade cronológica. Sabe aquela pessoa que você encontra depois de 10, 20 anos você morava naquele bairro, ou você estava naquele emprego, depois de 10, 20 anos da vida, a pessoa continua com aquelas mesmas histórias, continua com aquele mesmo padrão comportamental, aquela pessoa continua com as mesmas reclamações, ela não sai daquele ciclo de repetição. Ela precisa ter essa repetição na vida dela para ela poder se manter nesse mundo de Peter Pan, nesse fantástico mundo de Bob, nessa vida imatura e infantil. Então, uma das características desse sabotador é esse medo de assumir responsabilidade. Aí eu queria que vocês já fossem colocando aí embaixo para mim, quando eu falar e bater e aí algum lugar de vocês, quando tocar na ferida, eu queria que vocês colocassem aí #bateu. Então essa é a primeira característica do sabotador, esse medo profundo de assumir responsabilidade. Então se for batendo aí, você coloca aí #bateu, coloca aí número 1. Aí eu vou falar agora o número 2. Ele tem um perfil, o sabotador, tem gente que tem o sabotador com aquele perfil de desistente. Sabe aquela pessoa que começa projetos e nunca leva até o fim? Esse é o sabotador com perfil desistente. É aquela pessoa que está sempre começando coisas novas. É aquela pessoa que sempre inicia um projeto com todo gás. Está com gás e tal, não, eu peguei agora um trabalho e esse projeto vai. E ele sempre cria expectativas além da realidade, porque na verdade ele não está se importando com aquilo que vai acontecer. Porque ele inconscientemente, eu quero deixar claro, gente, que todos esses processos, eles são inconscientes.
Mas hoje você vai aprender a identificar, porque eu vou falar várias características do sabotador. Você vai hoje aprender definitivamente a identificar quais os sabotadores que estão depondo contra você e como você vai fazer para silenciá-los. Então, pega papel e caneta, vai até o final que você vai aprender definitivamente a parar de ser o seu próprio inimigo. O nosso maior inimigo é aquela pessoa que olha pra gente no espelho todo santo dia de manhã. E aí, então, essa pessoa com perfil desistente, ele começa muito bem, mas ele facilmente desiste dos projetos da vida. Sabe aquela pessoa que tem a síndrome da Fênix? Sabe a síndrome da Fênix? Não, eu me reinvento, eu posso morrer porque eu me renasço das cinzas. Então a pessoa está sempre inventando um novo projeto, sempre criando um novo projeto, mas ela nunca leva aquele único projeto até o fim. É importantíssimo a gente ter constância. Constância e consistência é muito importante em qualquer projeto de vida. Imagina que a gente fosse pegar, caso hoje, você para amanhã, aí você entra num trabalho, vai para o outro, você vai ficar pulando de galho em galho, que nem macaco. Então, assim, você vê que o macaco, ele tem uma analogia, né, do macaco com a formiga. A formiga trabalha o verão inteiro, junta, para desfrutar no inverno. O macaco não, fica pulando de galho em galho, pulando de galho em galho. Quando chega no inverno, ele não juntou. Então, se essa pessoa com perfil desistente, elas geralmente são pessoas que foram super protegidas na infância. A superproteção é tão ou mais nociva do que o abandono. Porque a mensagem, quando os pais superprotegem os filhos, eles estão mandando uma mensagem subliminar assim. Qual é a mensagem que o inconsciente percebe quando o filho, a filha, os pais, o cuidador superprotege? Você é incapaz. Eu preciso fazer para você porque você não é capaz. Você não é capaz de cuidar de si mesmo, por isso eu resolvo todos os seus problemas. Por isso eu estou sempre pagando suas contas, porque você é um incapaz. Então é essa mensagem que a gente recebe quando a gente é super protegido. É uma mensagem subliminar que vai para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele entende isso e ele faz o quê? Então eu tenho que viver de acordo com essa mensagem. Esse sentimento de incapacidade a gente acaba levando para a vida adulta. É aquela pessoa que sempre precisa de validação para fazer qualquer coisa. Sabe, a gente sempre tem um amigo... a gente sempre tem um amigo que para fazer qualquer coisa liga pra gente para poder a gente afirmar. Sabe aquela pessoa que quer de repente comprar algo, mas ela nunca consegue decidir por si só. Não é que ela tá fazendo uma consultoria diferente. Você tem um mentor, você tem um consultor, é maravilhoso, você vai analisar os riscos, mas aquela pessoa que sempre precisa de alguém para validar, para assinar embaixo. Não é? Aquela pessoa que sempre precisa de alguém. Por quê? Se der errado, ela vai ter em quem culpar. Não, mas na verdade eu fiz porque fulano disse que era bom aquele negócio. Na verdade, eu fiquei com aquela pessoa, eu comecei aquele relacionamento porque me disseram que era bom. Então, ou seja, eu me eximo da culpa. Você vê que é sempre um retorno àquela idade infantilizada. Porque a criança, ela não é responsável pelos próprios atos, ela é inimputável. Então você vê que a pessoa está sempre procurando essa afirmação do outro. Essas pessoas também procuram parceiros paternais. Porque ela precisa de ter alguém, um adulto na sua vida. Ela precisa ter um adulto na sua vida para poder validar todas as suas decisões. Ainda que esse inconsciente desse indivíduo esteja recebendo toda essa informação, internalizando e reafirmando, está sempre repetindo esse comportamento e essa informação. Então essa idade emocional infantilizada está sempre buscando esse pai, esse cuidador ou alguém que represente esses pais aí. Por isso que a superproteção é tão nociva. E às vezes a gente não tem noção, não é? A gente acha que está fazendo algo bom, mas super proteger nos manda uma mensagem altamente negativa. Então, se você tá batendo aí em alguém, se tá chegando no coração, dependência emocional, sim, Daniel.
Tem a ver sim. Às vezes com pais muito super protetores. Ou às vezes também, isso pode ser uma das coisas também. Às vezes o abandono, ele pode trazer uma dependência emocional. Como eu disse, tanto o abandono como a superproteção, eles são nocivos. A superproteção pode ser tão nociva quanto o abandono. Então, quando a pessoa foi abandonada, geralmente, né, o pai ou a mãe, o cuidador abandonou na infância, então ela fica com aquela mensagem que ela pode ser a qualquer momento abandonada. Então, quando ela arruma um namorado, arruma uma namorada, ela se apega àquela pessoa como se fosse uma tábua de salvação. Ela se apega àquele indivíduo como se ela precisasse dele para sobreviver. Aí há uma dependência emocional. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre dependência emocional, que esse assunto é maravilhoso. Eu amo falar sobre isso. É só vocês colocarem aqui, eu quero uma live sobre dependência emocional, que a gente pega esse tema exclusivo para tratar sobre isso. Tá bom? Mas o perfil... um dos perfis do autossabotador é esse perfil de desistente. Esse é o perfil número 2. E aí vocês vão colocando aí hashtag bateu, se realmente falar aí no seu coração que você vê. Nossa, eu tô me vendo, a Lígia tá me descrevendo, tá bom? E aí, o perfil número 3 é uma coisa assim que eu acho muito incrível. O nosso próprio cérebro nos sabota. Você sabia disso? Que o nosso próprio cérebro nos sabota? O nosso cérebro, ele é programado. Isso aí, as psicologias, as neurociências, não é? Ciências humanas, psicologia social já fala sobre isso. O nosso cérebro, ele foi formado para trabalhar com o menor gasto de energia. Ou seja, sabe quando você dá aquele pico de energia no seu cérebro, aquele gasto energético? O seu cérebro se incomoda. Então, o que ele faz? Ele te puxa, ele te sabota para que você fique naquela homeostase, ali naquele marasmo. Você já percebeu? Vamos supor, vou botar aqui um exemplo que todo mundo, uma vez na vida, já tentou fazer. Você ter um porte atlético, ir na academia, ser fitness. Você começa hoje, paga a academia pro semestre inteiro. Aí você começa hoje, né? Vai naquele gás, compra garrafinha, compra roupa nova e paga a academia e vai no primeiro dia. Aí o seu cérebro viu que você teve um gasto energético muito grande, que você se desgastou. O que ele faz no outro dia, quando bate o horário para você ir? Qual é a mensagem que vem no nosso cérebro? Olha, eu quero que me digam aí, hashtag bateu. Ele fala assim, não, hoje não, você tá muito cansado, vai amanhã. Não vai hoje não, vai amanhã. Aí você fala assim, é verdade, né? Eu tô cansado. Então eu vou amanhã. Aí amanhã, no outro dia, você já deixou de ir ontem. Aí no outro dia, você prepara-se para poder ir para academia. Aí o que o cérebro fala para você? Não, hoje não, vai amanhã. E aí ele vai sempre poupando. Aí, ó, a Lid, minha xará, hashtag bateu. A Lid já bateu aí. E aí sempre ele vai poupando. Gente, um exemplo. Quem aqui já aprendeu a dirigir? Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, as minhas pernas, o Daniel também, as minhas pernas batiam. Meu pé no pedal ali, eu aprendi a dirigir em carro mecânico, né? Os meus pés, as minhas pernas batiam. E eu tinha que ficar prestando atenção, freio, pedal, freio, embreagem, acelerador, olhando para ver onde eu ia pisar, olhando para a marcha, para ver onde eu ia passar a marcha. Gente, me fala aí se foi assim com vocês. Olhando para passar a marcha, né? Retrovisor. Quando eu vi um caminhão, eu já tinha certeza que aquele caminhão ia bater em mim ou que eu ia bater nele. Um ônibus, eu tinha pavor. E aí eu não conseguia fazer nada. Se alguém falasse comigo, a vontade é falar, cala a boca, porque eu tô dirigindo. Porque toda a minha energia estava voltada para aprender a dirigir. O meu cérebro não estava acostumado, não era um hábito. Hoje em dia, depois que você aprendeu a dirigir, como que é, gente? E para dar ré? Era um Deus nos acuda. Cala a boca, todo mundo, silêncio no universo para você conseguir dar ré no carro. Não era assim? Silêncio no universo para você conseguir dar ré no carro. E aí, hoje em dia, como que é, gente? A gente entra no carro, falando no telefone, mexendo na estação de rádio, jogando as sacolas de compra, dá ré, falando, vai no automático. Você dá ré, olhou para trás, viu, tá livre, passa a marcha,
você já não gasta mais energia como aquela energia que você gastava quando você tinha aprendido a dirigir. E qual é É desse jeito, Daniel, desse jeito, foi assim mesmo, Natália. Aí você vê que depois que cria o hábito, que depois que entra no hábito, você dirige com o pé nas costas. Dirige falando no telefone, coisa que nem pode. Você dirige revirando a bolsa para poder pegar um batom, para pegar o celular, porque o telefone tocou. Então, para você ver, depois que cria o hábito, o cérebro para de lutar contra a gente. Agora, até antes de virar hábito, o cérebro, ele luta, porque ele não quer que você gaste energia, ele quer que você fique naquela homeostase, naquele equilíbrio. Por isso que a gente muitas vezes luta para ser fitness, para poder ir à academia todo dia, compra a garrafinha nova, compra uma roupa nova, paga academia. Não, vou pagar 6 meses, porque aí depois que eu depositar o meu dinheiro lá, eu não vou jogar meu dinheiro no lixo, que o meu dinheiro não é capim. Gente, fala pra mim aí, #bateu, porque eu já falei isso várias vezes. Por que a gente não consegue? Porque o nosso cérebro luta para que a gente não gaste caloria, para que a gente não gaste energia, para que a gente fique naquela homeostase orgânica. Então, o nosso próprio cérebro, ele depõe contra a gente. Agora, quando você persiste por um tempo subsequente, todos os dias, entra no hábito, você já vai, acorda, pega sua roupa, bota, pega a garrafinha, tá? Vai pra academia, chega, malha, faz sua série e acabou, volta pra casa. Entrou no automático, virou um hábito. Gente, a gente aprendeu um hábito quando a gente era criança, hábito de escovar o dente. A professora, a mãezinha ensinava, ó, redondinho, assim. Hoje em dia é hábito, todo dia de manhã você acorda sonolento mesmo, escova o dente, toma banho. Então você vê que o nosso cérebro depõe contra nós. Então você precisa persistir até que você vire um hábito. Gente, esse é o segredo, tá certíssimo, Daniel? Esse é o segredo, criar um hábito. E aí eu já quero dar uma dica para vocês de ouro. Quem ainda não leu esse livro, O Poder do Hábito. Eu terminei de ler esse livro semana passada. Ele é um livro bem grosso. Eu não li ele físico, eu li ele no Kindle. E assim, porque esse lance de ficar mudando, né? Eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos. Então, assim, eu deixei muitos livros no Brasil. Então, eu baixo no Kindle e leio, ou eu ouço o audiobook. Então, esse livro, O Poder do Hábito, fala vários cases de sucesso de como treinar o cérebro. Isso aí, treinar o nosso cérebro para que vire um hábito. Depois que você passa aquele tempo fazendo todos os dias, alguns estudiosos falam 21 dias, outros falam 60 dias consecutivos, você instala um hábito. Depois, gente, é como levantar, ir no banheiro, tomar banho. Ninguém precisa mais te ensinar, você já aprendeu. A sua mãe aprendeu. Te ensinou quando você era criança a tomar banho. Você não precisa mais de ninguém te ensinar a tomar banho. Virou um hábito. Treinar o cérebro para isso, exatamente. Então, você precisa entender que o seu cérebro te sabota, infelizmente. Então, assim, mas é necessário persistir naquela atividade até que vira o seu hábito. Aí o cérebro entende que aquilo não tem um gasto, não despende um gasto energético muito grande. Então ele vai fazer o quê? Ok, pode fazer todo dia. Isso não me abala mais. Virou um hábito. Entrou no hábito, bola pra frente. Mas você tem que permanecer por 30, 40, 50, até 60 dias, depende de alguns hábitos. Porque assim, gente, a gente tem que entender que cada organismo é um organismo. Tem gente que pega um negócio para fazer em 10 dias, aquilo entra no hábito, outro precisa de 20. A gente precisa entender que é necessário a persistência naquela atividade, tá bom? Quem tá falando aí, gente, vai me dizendo aí, #bateu, tá? Então a gente agora vai entrar na quarta característica dos sabotadores. O sabotador, ele acredita que ele tem todo o tempo do mundo disponível. Ele acredita que tem olha, gente, eu já tive esse sabotador. Eu acreditava que eu tinha todo o tempo do mundo disponível. Então, o que eu fazia? Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Não, eu posso fazer. Ih, tenho todo o tempo do mundo. Não, deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Tinha um trabalho da faculdade, 30 dias para fazer o trabalho. Deixa para amanhã, dia 29.
Para amanhã, 28. Quando eu via, 10 dias. Quando eu via, 5 dias. Quando eu via, já era o dia de entregar. E era um trabalho que eu tinha que fazer 10, 20, 30, 40 laudas. E aí já não dava. Um dia só não dava. E o que a gente que tem esse sabotador pensa? Ele tá sempre achando, ele tem um pensamento mágico que algo sobrenatural vai acontecer, sabe? Algo sobrenatural vai acontecer e que ele vai conseguir realizar esses objetivos num passe de mágica. Quem tem esse sabotador de deixar para amanhã o que pode fazer hoje, ele sempre acha que algo sobrenatural vai acontecer. Vai cair assim no colo dele, aquele trabalho feito, aquela atividade do chefe que o chefe pediu, aquele relatório, aqui vai cair no colo dele, aquele curso que ele deveria fazer e ele não fez, vai cair no colo dele aquela dieta que ele precisava fazer porque ele já estava entrando em obesidade mórbida, aqueles quilos, 5, 10, 20 quilos que ele precisava perder para ele sair da faixa de risco. E aí ele pensa assim, não, vai cair do céu, tem um pensamento mágico que vai cair do céu uma resposta, vai cair do céu essa solução, só que infelizmente não cai. Eu tinha esse sabotador na minha vida, vivia adiando projetos. Então bota aí hashtag bateu, quem tá se identificando aí com esse sabotador, com essa característica número 4, tá bom? Gente, outro sabotador, número 5. Os outros são sempre culpados em te sabotar. Ele sempre responsabiliza o outro. O problema não sou eu, o problema é o outro. O problema não sou eu, o problema é minha esposa. O problema não sou eu, o problema é meu marido. Nossa, o meu problema são os meus pais. Os meus pais nunca me deixaram fazer. Será? Ou você está acomodado em poder culpar alguém e deslocar a culpa? Gente, culpa é um negócio muito difícil de assumir. Me fala aí. A gente nunca quer assumir a culpa. Alguém bate na gente, a gente faz uma barbeiragem. Alguém bate na gente. Não, a culpa não foi minha. Cara, eu tava desatento, eu poderia ter jogado pra fora o carro, mas aí eu tava desatento, falando no celular, mexendo no rádio, tava com a mente voando, tava no automático, né, que a gente aprendeu agora, tava no hábito, e eu não fiz o que tinha que ser feito. Então, essa pessoa, que é a característica número 5, ele tá sempre procurando alguém pra culpar. A culpa nunca é dele. Ele nunca consegue fazer nada porque os outros não deixam ele fazer. Ele é um pobre coitado. Tem sempre um quê de infantilidade, né? Porque uma criança pode colocar a culpa nos pais. Mas um adulto livre para poder fazer suas escolhas, não tem quem culpar, né? Agora o perfil número 6, que esse tem muita gente que vai se identificar. Gente, eu quero que vocês me coloquem ali, hashtag bateu, hashtag número 6. É o perfil agradador. O perfil agradador, ele não sabe dizer não. Quem aí não sabe dizer não? O perfil agradador, ele não sabe dizer não pra ninguém. Ele sempre diz sim. Ele já tá cheio de trabalho, aí vem aquela pessoa assim, aí fala assim, pô, cara, tu não pode fazer esse relatório pra mim, porque eu viajei esse fim de semana, eu devia ter feito esse relatório e eu vou ter que entregar amanhã. O chefe tá me cobrando, não pode fazer pra mim, não? Aí você, que é o agradador, que quer ficar bem na fita, faz o quê? Ah, cara, posso sim, faço. Aí você não faz o seu, se prejudica, mas você agradou o amigo. Agora coloca pra mim aí, se hashtag bateu nesse daí. Tem muita gente que tem esse perfil agradador. E essa pessoa do perfil agradador, ela tem um ego enorme. Ele quer ser o bonzinho da rodada, ele quer ser o bonzinho. E ele quer ser aceito. Medo da rejeição. Gente, quem tem que se aceitar é você. O outro, se não quiser, que não quiser te aceitar, amém, PT, saudações.
Daniel, medo de reação da pessoa. Eu sei. A Nath falou aqui, eu tinha esse perfil, mas me curei. Graças a Deus. Olha aí. Então, esse perfil agradador, ele tem um ego do tamanho do mundo. Esse perfil agradador, ele tem um ego enorme. E ele quer agradar as pessoas. Ele quer sair de bonzinho na fita. Ele não quer sair de mal. Então, para ele não sair de mal, ele não fala não. Ele só fala sim. Mesmo que ele tenha que se prejudicar. Mesmo que ele tenha que se ferir. Mesmo que ele tenha que se boicotar. Abrir mão dos próprios sonhos. Mas ele diz sim para todo mundo. Aquela pessoa que não sabe dizer não, ela está se boicotando. A pessoa que não sabe dizer não, ela está se privando de viver os seus sonhos. Essa pessoa que não sabe dizer não, ela está se privando dos seus sonhos. Ela tem um ego enorme. Ela tem um ego enorme e ela quer proteger esse ego. Ela quer atender esse ego dizendo que ela é muito boazinha, dizendo que ele é muito bonzinho, que ele faz tudo para todo mundo e ninguém faz nada para ele. Então, se você tem esse perfil agradador, coloca aí #bateu. E aí, como que a gente faz para se curar? Como que a gente faz? A gente já falou aí pelo menos 6 perfis. Tem muitos mais. Muitos mais. Não tem só o perfil agradador, não tem só o perfil do Peter Pan, não tem só esse perfil. Mas tem vários. Eu só trouxe 6, porque senão a gente ia ficar a noite toda aqui. Esse perfil do agradador, ele tem medo de rejeição. E aí, como que a gente vai curar, gente? O primeiro é o diagnóstico, o que eu acabei de dar para vocês aqui. Eu dei 6 perfis desse autossabotador. E aí você se reconheceu em qual deles? É muito importante você fazer uma listinha, anotar. Lista de todas as pessoas que têm um grau dessas características, o maior e o menor. Então você tem que fazer uma listinha aí, Daniel. Faça uma listinha sua de como você se vê aí nesses perfis que eu falei. O primeiro passo é o diagnóstico para qualquer doença, para qualquer transtorno, para qualquer problema. O primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo é saber aonde o calo aperta. O primeiro passo é saber o que você está fazendo de errado. Diagnosticou? Agora vamos para a ação. Uma coisa que o sabotador não aguenta é o enfrentamento. Sabotador não aguenta enfrentamento, gente. Sabe por que ele não aguenta? Porque entra no hábito. Sabotador não aguenta porque entra no hábito e você achata ele. Sabe assim, é medir força. Sabe um cabo de guerra? É como se você fosse pressionando o sabotador contra a parede, ele se esmaga. Então, o que você precisa fazer? Diagnosticou? Ok, beleza. Agora, agir. E agir é enfrentar. E isso a gente tem que entender que enfrentar gera dor. Se a gente for comparar a nossa vida com a vida de um atleta, não adianta a gente dizer, imagina um atleta de alta performance que ele é campeão olímpico. Ele consegue a medalha de campeão olímpico. E aí, ele de repente, ele fala assim, já sou campeão olímpico, não preciso treinar. Tá bom, só queria aquela medalha. Você já viu algum atleta assim? Conhece algum atleta assim? Eu nunca ouvi na história das Olimpíadas, na história dos esportes, eu nunca ouvi ninguém assim. Ganhou uma medalha, tá bom. Ele corre atrás de ser o campeão, o bicampeão, o tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão, não sei se eu falei certo aí, mas não é? Ele quer ser campeão 1, 2, 3, 4 vezes. Então, precisa haver uma resistência. Precisa haver uma luta interna para que você consiga silenciar esses sabotadores. Então, se você não faz parte se você chegou agora, eu dei 6 características de sabotadores da mente que se opõem contra nós. E esse é o primeiro passo, é você fazer o diagnóstico. Você pode fazer o diagnóstico. Se você entrou agora, eu tenho um grupo no Telegram.
quando terminar a live, eu vou colocar lá no Telegram a lista, um resumo dessa live. Então, se você quiser, aqui na minha bio, no meu perfil, tem um link e você entra lá no meu grupo no Telegram. Se você não conseguir, me manda um DM que eu te mando o link para você entrar lá no meu grupo do Telegram. Todos os dias eu posto conteúdo lá. Então, se você precisa silenciar esses sabotadores, você tem que fazer o diagnóstico. E depois, para poder superar, é enfrentar. Identificou qual é o seu sabotador? Vamos supor que você tenha medo de falar em público, mas você trabalha numa empresa e você precisa fazer uma apresentação para o seu chefe e para a diretoria. Porque se você sair bem nessa apresentação, pode ser que você tenha um aumento, pode ser que você tenha uma promoção e você tem pavor. E aí o que você precisa fazer? Se preparar, estudar e enfrentar esse medo. E ridicularizar esse medo. Uma das coisas que eu faço, uma das coisas que é uma forma de você silenciar esses sabotadores é ridicularizar esse sabotador. Alguém conhece algum palestrante que morreu dando palestra? Assim, morreu de vergonha? Morreu, teve uma síncope, porque o auditório, a sua audiência atacou ele e matou? Não. É uma coisa, é uma crença, é uma mentira que está na nossa cabeça. É uma mentira que colocaram na nossa cabeça e a gente acaba por acreditar nessa mentira. Aí quando você ridiculariza essa mentira emocional, psicológica que implantaram na sua cabeça, esse chip deturpado, esse software que está com vírus. A nossa mente, eu sempre comparo ela, o nosso corpo, eu comparo ele com um hardware, com um computador. E todas essas crenças, todos os sabotadores, ele é o software. E às vezes você tem uma máquina que está rodando com software bichado, que está com vírus, e você precisa passar o antivírus. E eu tô te dando as ferramentas hoje para você passar esse antivírus na sua máquina e você usar essa máquina, que não existe máquina mais potente do que o corpo e o cérebro humano. Não existe. Então, se você quer realmente passar esse antivírus, faça esse exercício de hoje. Identifique os sabotadores dentro dessa lista de 6 sabotadores que eu dei. Quem chegou agora, entra lá no grupo do Telegram, que daqui a pouco eu vou colocar lá a lista dos 6 sabotadores. Identifique, diagnostique quais são os sabotadores. E depois vá para a ação. Enfrente, ridicularize. Medo de falar em público? Qual o medo? Alguém vai me bater? Não. Alguém vai me matar? Não. Alguém vai me machucar? Não. Se eu me preparar, eu vou me sair bem? Vou. Então, vou enfrentar. Ok, gente? Se você tem algum sabotador aí que você identificou nessa live de hoje, coloca aqui embaixo. E eu já vou deixar já um espaço aberto para você fazer perguntas. Me diz aí qual é a pergunta que você quer fazer. E eu já vou me preparar para responder. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. E amanhã a gente tem a nossa última live dessa semana. A gente vai ter live de segunda a sexta. Toda semana nós vamos ter live. Toda semana teremos live. E se você quiser indicar, se você quiser sugerir algum tema, gente, eu amo ouvir sugestões. Então você coloca aqui para mim, ou se você quiser colocar aí na minha última postagem, amanhã eu vou falar sobre como se livrar do medo e da culpa. Como se livrar do medo e da culpa. Se você tem medo de alguma coisa, se você tem culpa por alguma coisa que aconteceu na sua vida, vem comigo amanhã, chama aí seus amigos, chama seus parentes. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu sempre gosto de responder perguntas, sempre gosto de interagir com vocês. E se vocês quiserem deixar aí uma pergunta para mim, se vocês quiserem deixar uma sugestão de conteúdo para a live de semana que vem, tá? A live de semana que vem eu já preparei o repertório da semana que vem, mas eu posso alterar, eu posso incluir. Se você quiser, todos os dias, durante a semana, de segunda a sexta, 7 horas da noite, horário de Brasília. Essa semana, a gente falou na segunda-feira como se livrar da ansiedade, tá salvo aqui no meu feed.
né? Na terça-feira a gente falou aprenda como controlar suas emoções, foi uma live top. Ontem a gente falou sobre reprogramação de crenças. Eu deixo a live salva assim, Nath, tá aqui no meu feed. Ontem eu falei sobre como reprogramar crenças limitantes, crenças que não deixam a gente ir pra frente. E hoje a gente falou sobre como parar de se sabotar. Tá bom, gente? Amanhã vamos falar sobre como se livrar do medo e da culpa. Eu amei ter vocês aqui. Muito obrigada. Que satisfação, que alegria. Ó, meu coração tá assim pulando. Lid, amei. Obrigado, Lid. Nath, linda. Ivete, obrigado. Daniel, que prazer ter você aqui, cara. Olha, interagindo. Lídia, todas as pessoas têm um pouco dessas características, além daquelas que predominam? Sim. Sim. Todo mundo tem sabotador, gente. Se vocês não identificaram ainda, não quer dizer que vocês não tenham. Tá inconsciente. Tá ali escondido, tá oculto. Pior do que o inimigo declarado é o inimigo oculto. O inimigo declarado, você sabe como você se protege. Agora, um inimigo oculto... que baixou aqui minha live. Então, vocês podem colocar aí pra mim... se vocês querem aí indicar algum tema pra gente falar na semana que vem. Então a gente se vê amanhã, 7 horas da noite, horário de Brasília. Obrigada, gente. Quem não assistiu a live desde o começo, vai ficar salvo aqui no meu feed. Aproveita. Eu dei vários sabotadores que você pode identificar e já começar a silenciar esses sabotadores e ter a vida que você merece. Gente, beijo pra vocês, sucesso, paz, prosperidade. Deus abençoe muito vocês. Encontro com vocês amanhã. Um beijo!